A região sul-americana é recheada de talentos. A nossa sede de busca pela glória e a força de vontade nos move desde pequenos. A paixão sempre foi algo pertinente na vida de cada indivíduo que um dia sonhou em ser mais. Eu, Dudes, por exemplo, sempre achei que poderia ter me tornado um ótimo jogador de futebol. Mas a vida me reservou para ser o cara que, ao invés de escrever a história, que eu fosse o cara que contava elas. E mais uma vez, eu tô aqui justamente para fazer isso, contar histórias. E essa daqui começa há 5 anos atrás, mais especificamente em São Caetano do Sul, São Paulo, onde Matheus Rodrigues da Silva, ou como é conhecido, Royales, começa seu primeiro time e a sua trajetória para se tornar um jogador profissional de Rocket League. Eu acho que eu sou muito apaixonado pelo jogo. Eu acho que desde que ele lançou, ele me pegou de primeira assim, por juntar muitas coisas que eu gosto, muitas características, principalmente futebol. E com isso eu comecei a jogar lá em 2015 com os meus amigos por diversão. E por eu ter me viciado no jogo quando começou os campeonatos lá em 2016, eu comecei a acompanhar, eu era muito fã. Muitos jogadores hoje que eu já joguei contra, já ganhei, já perdi, já fiz time, eu era muito fã. Então, acho que a principal coisa que me faz ser um jogador de Rocket League é o quão eu sou apaixonado pelo jogo, pela comunidade, pela vida de pro player mesmo. Acho que é a profissão dos sonhos. Acho que nenhuma profissão que eu tivesse escolhido teria sido tão gratificante quanto é ser um jogador profissional de Rocket League. Em seu primeiro campeonato, o Rocket Street Grind Series, jogando pela Divine Sports, não teve muita sorte. Todos sabemos que o primeiro passo é sempre o mais difícil. Apesar da eliminação precoce no torneio, foi onde também conseguiu sua primeira vitória na Lower Bracket, por 2-0, infelizmente sendo eliminado no jogo seguinte pelo Roofed Gaming. Ali em 2017, 18, eu já tinha virado muito fã do cenário, eu já era fã de muitos times lá fora. E, enfim, muitos times eu torcia como se fosse meu time de futebol mesmo, acompanhava viciado. E aí eu queria fazer parte desse cenário. Então ali em 2017, 18 eu comecei minhas primeiras tentativas de fazer parte desse cenário, né? Eu comecei tentando competir, vi que talvez estivesse um pouco atrás, mas já tinha muita mecânica, tentei o freestyle, conheci um pessoal e acabou não dando certo. E ali do freestyle eu volto pro competitivo com a Divine, um time que eu fiz com vários amigos meus que eu conheci lá no freestyle. Fosk, Porto, o Ants, que é um amigo meu que eu levo até hoje, um dos meus melhores amigos, conheci nessa época porque ele era freestyler, nos maiores clãs de freestyle do Brasil, a Nest e a Nus. E aí ele veio comigo pra esse time, a gente chegou a jogar NCBC, que era meio que a primeira ideia de Campeonato Brasileiro de Rocket League que teve por aqui. Foi uma experiência bem legal, você competir, eu era meio que o capitão do time, então minha primeira experiência nessa área, mesmo que eu só tinha meus 13 anos, então já comecei a adquirir experiência nesse quesito, então foi uma experiência bem legal. Minha primeira errei muito, acho que nas minhas decisões em campo e fora de campo, acho que eu não sabia lidar muito bem com o que eu queria, acho que se eu queria criar conteúdo, se eu queria ser freestyle, se eu queria ser competitivo, a gente fazia edit, a gente jogava, treinava screen. Então foi um primeiro aprendizado bem confuso, mas muito importante pra mim e que eu aprendi muita coisa muito importante que eu levo até hoje. 2019 foi um ano acho que de virada pra mim. Eu já tava quase completando meus 15 anos, a idade mínima pra competir na RLCS, que é o maior campeonato que a gente tem. E eu precisava entender se eu ia chegar lá, né? Eu tinha muitas dúvidas, eu não sabia se eu ia conseguir realizar meu sonho, porque eu ainda não tinha conseguido nada, eu tava num ponto que eu realmente não sabia se eu ia conseguir virar pro. Ninguém do cenário de profissional me achava bom, achava que eu tinha algum potencial. Mas então em 2019 eu saio do time que eu tava, né? Pós-Divine, eu passei pela La Química. E aí entra a Rain Sports, uma organização que hoje em dia não existe mais. Os donos eram o CEP, que estava trabalhando na BD até um tempo atrás, o CEPzera, Caster, de Rainbow Six também, e o Chi, que é manager hoje na Estrelau. Ambos me acolheram na Rain, a gente se conheceu, fez um contato legal, e eles me chamaram para montar o time. E foi ali que começou, acho que a virar chave para estar nessa carreira. Acho que eu tive boas escolhas de times.
O primeiro time que a gente montou foi eu, Yandê e Bait. E aí a gente começou a treinar, ia ter um grande campeonato. Na época a gente não podia jogar LCS ainda, então nosso campeonato ia ser a ESL BPL, acho que era o maior campeonato brasileiro que a gente tinha na época, Prize, final em LAN. Então a gente falou, pô, a final em LAN, tinha acabado de assistir como fã, fui lá, tirei foto com o pessoal, afinal tinha sido NTZ e Lowkey. Então fui lá como fã e na sessão seguinte tive minha experiência de jogar o qualificatório e vendo que dava. E aí a gente consegue a classificação, um momento muito incrível, a primeira grande vitória, a gente pega o top 8 do Brasil, assim, acho que foi um momento que a gente falou, nossa, top 8 do Brasil é a mais. E conseguindo um time que ninguém conhecia, ninguém tinha ideia quem era o Bait, quem era o Ian, eles me conheciam porque eu era fã. Então acho que foi um momento de virada de chave, graças a Rain, graças aos meninos do Bait e o Ian. A gente tem uma virada que a gente tava perdendo o melhor de 3 contra o time do Ninja na época, de 1-0, que meu pai tava do lado, era Dia dos Pais. Ele vira pra mim e fala, ó, eles estão pegando seus boost, né? Que ele já assistia bastante eu jogando. Aí eu falei, mano, acho que ele tá certo. Aí eu viro pros meninos e falo, gente, meu pai falou que eles estão starvando nós, bora starvar eles? E aí a gente começa a starvar eles e vira aquela MD3 e se classifica. Acho que foi um momento muito importante, já mostra um pouco de como meu pai sempre foi ligado, antes mesmo da minha mãe ter ideia do que era o Rocket League, meu pai já gostava de assistir. Foi um momento muito importante pra mim, chorei muito, né? Tava viajando, levei o PC pra jogar, tava no Paraná e chorei muito quando a gente classificou. Foi um momento muito incrível. Pulando para 2020, uma das sequências mais duradouras de Royales em uma equipe, sendo ela a Free Win, time onde conquistaria o seu primeiro top 1 no qualifier da News Cup Série A da Season 3. Bem, 2020 foi o ano em que eu completei 15 anos. Começo do ano, quando eu ainda não tinha completado, a gente já estava disputando vários campeonatos de repercussão brasileira. O pessoal começou a entender que nosso time tinha um potencial. A gente fez uma troca no time depois das duas BPLs que a gente classificou. As duas a gente ficou em último no nosso grupo, mas ficamos no top 8 brasileiro. Eu já tava bem feliz, mas eu queria mais, então a gente tira o Bait e coloca o Ninja, que a gente enfrentou em um dos qualificatórios. É um jogador que já tinha experiência em seasons passadas, né? Então a gente traz ele para agregar um pouco de experiência pro time. E ali a gente começa a finalmente entrar no cenário da LCS, a gente começa a competir e jogar scrim com os times um pouco melhores, ver que o nosso nível ainda não estava entre os melhores da região. E fizemos uma grande preparação para LCS, a gente treinou muitas horas por dia, a gente jogava, nessa época eu jogava 10, 11, 12 horas por dia, comia o jogo que eu realmente queria chegar na LCS e me destacar, queria já, quando chegasse na LCS, que eu já conseguisse de primeira fazer uma boa impressão para realmente aparecer no cenário daqui da América do Sul. Então eu faço 15 anos finalmente em 2020. A LCS começava mês 9, 10 ali, então tive mais um tempo de preparação. Mas quando finalmente chegou a hora, a gente teve os qualificatórios. Na época eram vários mini campeonatos semanais que você somava ponto. E a gente chegou no último, enfrentando o time que disputava a posição com a gente, que era a House. Na época o meu time chamava Free Win, a gente não tinha org. E aí a gente vai enfrentar a House nesse jogo decisivo, ele vai pro Game 5, Champions Field, emocionante. E ali acho que vai surgir o primeiro grande momento da minha carreira, porque eu faço um reset pra classificar a gente, um dos gols que eu mais comemorei até hoje na minha carreira. Classifico o meu primeiro regional, disputar o primeiro sul-americano. E disputei aquela minha primeira season de todos os... Eram 2 sul-americanos e um grande major sul-americano que ia diminuindo vagas. Então, de todos os campeonatos que teve aquela season, eu classifiquei pros 6 sul-americanos, pros 3 majors. Foi uma boa primeira season, acho que eu consegui mostrar que eu tava lá. Não consegui pegar nenhum resultado melhor que um top 9, não entrei no top 8, acho que foi a grande dificuldade dessa primeira season. Não conseguia quebrar esse tabu assim, mas participar de todos os regionais, fazer meu primeiro dinheirinho com o jogo foi uma sensação maravilhosa. Acho que minha estreia na LCS poderia ter sido melhor com as melhores talvez, mas olhando pra trás acho que foi ótimo pra tudo seguir seu curso. Acho que
Foi uma estreia muito boa, ninguém tinha expectativa nenhuma e eu consegui superar elas e acho que isso me deixou muito feliz até hoje. Foram momentos que eu sempre vou guardar. E o Ian, ali eu já tava jogando com o Ian há quase 2 anos e ele me acompanhando esse tempo todo. Acho que foi uma pessoa que foi muito importante nessa primeira season. O Ninja e o Lexin, que foram também teammates nossos na época, também ajudaram bastante, mas foi muito incrível vivenciar isso. Além disso, tendo ótimos resultados dentro do Latam South. Porém, nem tudo são flores. Em sua primeira LCS, sendo ela na Season X, que durou de 2020 a 2021, a equipe de Royales não conseguiu grandes resultados, sendo o melhor um top 5-8 em somente uma das edições. Apesar disso, a Freewin garantiu sua vaga para o Major da temporada X, que ocorreu de forma online e entre a região da Sun, em um tiebreaker contra as equipes da In Control de KNS e Byte e a Pudim de Léo DKN, Wells e Unbroken. Em sua oportunidade máxima dentro do Rocket League, a equipe não conseguiu segurar a classificação, ficando 0-4 no grupo A do Major, perdendo para equipes como a Rebel, Carnage, True Neutral e Euforia. Mas os maiores momentos de glória de Royales estariam para chegar ainda no ano de 2021. Então, no final de Season X eu saio da Freewin, né? Porque a gente foi contratado por uma organização chamada Dream Conspiracy, uma organização norte-americana que apostou na gente, apostou aqui na América do Sul, já que eles já tinham tido hosters lá na América do Norte. E a gente fez uma mudança no time, a gente colocou o Rap no lugar do que era o Lexin. Eu e Ian mantivemos, a gente jogava junto há bastante tempo, tinha um entrosamento legal, a gente jogava praticamente 2 anos juntos já, então a gente se entendia bem. A gente coloca o Rap e um pouco antes da LCS a gente decide fazer uma loucura. A gente vira pra org e fala, a gente quer um bootcamp, era a minha segunda season, mas a gente falou, mano, pode ser algo importante pra todos nós, o Rap é um jogador muito experiente, ele sempre me falou o quanto o bootcamp ajudou os times anteriores dele. E aí a gente decidiu fazer uma loucura. A gente pagou o próprio bootcamp, acho que é algo que ninguém nessa jamais fez, que eu saiba. Foi uma loucura, a gente tirou dinheiro do nosso próprio bolso, dinheiro dos meus pais, o Rap tinha um dinheiro guardado, o Ian pediu uma ajuda dos pais dele, juntou com um pouquinho de dinheiro que a gente fez na season passada, eu e o Ian, com um pouco do dinheiro que o Rap fez no outro time dele, e a gente pagou o próprio bootcamp. A gente pagou um lugar em São Paulo, era meio que uma lan house gamer, assim, não era exatamente uma lan house convencional, porque os PCs eram melhores, mas tinha outras pessoas lá, não era um lugar muito privado. A gente pegou a mais longe do que possível, essa galera em frente ao banheiro, então tinha um cheiro lá. Então, assim, foi uma loucura que a gente fez, mais uma loucura, das melhores loucuras que a gente já fez. Acho que uma das melhores loucuras da minha carreira, porque se não fosse isso, acho que eu não estaria onde eu tô hoje. Eu nunca tinha conseguido entrar no top 8, e aí a gente decide ir pra esse bootcamp, lá a gente treinou. A gente jogava 6, 7 scrims no dia. Qualquer time que chamasse, a gente, sim, bora. Depende do nível do time. Foi uma loucura que a gente fez. A gente falou, mano, queremos muito. E aí a gente surpreendeu todo mundo. Um time que não tinha nem pego top 8. A gente entra no top 8, pega top 8. Até faço um golaço pra classificar. Acho um dos gols que eu mais comemorei na minha vida. Minha comemoração, aquele gol bizarramente da hora. Eu lembro que foi um dos momentos mais felizes da minha carreira. Classifica pro top 8, enfrenta um time que era muito bom, que era Haber, Firefox e Drops, que era a antiga Las Vegas Inferno. Era um time que vinha muito bem, todo mundo botava muita expectativa, a gente ganha deles de 4-0. E aí nas quartas de final a gente perde de 4-2 pra Fúria. Eu lembro que os 4 mapas que eles ganharam foram no overtime. Então acho que foi assim, um jogo muito close contra o melhor time da região. O melhor resultado meu na época, ficar top 3 ali, foi insano. E aí esse terceiro lugar deixou a gente com chances de ir pro Major. Então a gente tava muito hypado, a gente falou, mano, vamos continuar, vamos pagar mais um pouco e vamos jogar mais um regional em bootcamp, bora. E a gente foi mais um regional em bootcamp. A gente mudou do lugar que a gente tava jogando, foi pra um lugar um pouquinho melhor, uma lan house um pouquinho mais famosa, né, que aí era mais privado, só pro nosso time, né, que era a Full House. Jogamos de lá, a gente terminou top 8, que já foi um resultado bom, mas não o suficiente para ir pro Major, apesar que a gente tinha a chance perdendo pros campeões, que foi a Air Eternity, no jogo 7, então acho que foi também um resultado muito bom, pensando que eles foram campeões. E aí
No terceiro evento a gente não tinha mais dinheiro pra alugar um lugar, mas o pessoal ficando aqui em casa, dormindo no sofá, indo dormir meia-noite, acordando 6 pra ir pra escola, porque eu tinha aula também, ainda tava no segundo ano do médio na época. Mas aí a gente fez algumas ligações. Nosso manager na época, o Ti, que trabalhou comigo em múltiplas oportunidades, ligou pro Bus da T1 e ele ajudou a gente, cedeu o office deles, mas a gente acabou ficando em nono lugar naquele campeonato, não fomos pro Major. Tentamos, foi um split muito importante pra minha carreira. Ela alavancou muito o nosso time, alavancou muito o que a gente podia pegar. E foi muito importante onde eu percebi que eu era bom. Naquele primeiro evento onde a gente ficou em terceiro, fiquei em segundo nos ratings do Octane GG. Então deu uma aumentada na minha autoestima, assim. Então realmente foi um dos momentos mais felizes da minha carreira, a época da Dream. Jogamos mais um split juntos ainda. A gente pegou um top 4 muito importante, perdemos só a Nubble, que era um baita time na época. Tivemos um regional abaixo, também um bootcamp. Esses dois bootcamps, a W7M ajudou a gente na época, cederam o office deles pra gente, foi também muito legal. Agradeço mais a W7M pelo que fizeram por mim lá em 2021, acho que foi em janeiro de 2022 isso. Então faz bastante tempo e eles já foram muito gente boa. E aí, a gente não conseguiu cascar um Major nesse segundo split. Tivemos um regional muito abaixo, que foi muito importante também para trabalhar com as questões mentais do time. E aí eu decidi sair do time com muitos resultados bons e com uma grande amizade que eu fiz com o Ian Dias nesses quase 1000 dias que a gente tem como duo, um dos duos com mais dias jogando junto na história da Sun, e com o Rap, que é um cara que era meu ídolo antes do time e virou um grande amigo. Então, depois da Dream, eu fui pra Novos Aev, um time que eu me diverti bastante. Foi onde eu conheci o Brad um pouco mais a fundo. Ele é um jogador que tinha muita experiência no cenário. Ele foi o terceiro jogador, porque a primeira pessoa que eu liguei assim que eu saí da Dream foi o Thunder, um jogador que era da Fúria, muita experiência, já tinha saído da Fúria há um pouquinho de tempo, no começo daquela mesma season, mas ainda era um jogador muito bom, então eu decidi que eu queria fazer time com ele. Era um cara que eu admirava muito. Quando ele aceitou, eu fiquei muito feliz. E aí a gente se juntou e chamou o Brad pra ser o terceiro jogador. Foi um time que durou pouco tempo. A gente jogou como Nausa Eve, uma tag que tem muito nome no cenário sul-americano, já ganhou Major e tal, mas que não é uma org exatamente. Então a gente, esse tempo a gente ficou sem salário. Obviamente tinha feito um bom dinheiro na época da Dream, então foi tranquilo, ainda mais que ainda estava na escola, mas a gente ficou sem salário nessa época. Mas foi um time bem divertido, poucos resultados, 2 top 6 ali. Então foi um time muito legal. Tem um reverse sweep que a gente dá na endgame, que foi um momento muito legal ali do time, em que cada um teve o seu momento como IGL. O Thunder me ensinou muita coisa nessa época. E ali eu já construí uma grande amizade com os dois. E foram jogadores que me ajudaram muito a evoluir como player e entender como dar o próximo passo, que foi manter uma consistência, já que nessa season eu tive muitos altos e baixos, muitos top 6, top 3, top 4, mas ao mesmo tempo, vezes que eu ficava lá em 13º. Então eles me ajudaram muito a criar uma consistência adiante. Uma equipe com um avassalador começo, garantindo o título do Rocketon Cup e passando em primeiro lugar no Closed Qualifier do Spring Split. Mas a equipe de Royales, Brad e Thunder não conseguiu os resultados esperados na RLCS, sendo um breve, porém importante capítulo para o que estava por vir na temporada seguinte. Então, acaba a Season 21-22, a gente tem alguns meses de off-season para se preparar. E nesse tempo de off-season, eu continuo em time com o Brad, a gente faz alguns testes e acha o Alp. Eu vi ele na Team Tooth, a gente enfrentou ele quando a gente tava jogando juntos na Novos, e viu que era um jogador com muito potencial. O time da Team Tooth era Alp, Wist e João. Então a gente viu esse time com muito potencial, decidiu dar uma oportunidade pro Alp. Ele que era um jogador muito bom no X1, mas muito distante de ser consolidado no X3. E aí a Endgame, que é uma organização que eu já conheci o Thales, que é dono da Endgame há muito tempo, porque ele trabalhou comigo na época do Soberano, lá na Season X. E aí ele decide pegar o roster. Ele leva a gente a fazer Media Day, foi um momento muito legal, ajuda a gente com bootcamp.
E ali começa a minha season 22-23, a minha melhor season, essa última season que a gente teve. E a gente começa ela já em bootcamp, lá na Full House, lugar que eu já tinha jogado, já conhecia. A gente vai lá, o Impulso como coach, que era um cara que eu conheci através do Face, também um coach meu antigo lá da Season X. Decidi chamar ele, já que ele tinha uma experiência muito grande, uma formação como na psicologia do esporte, que traz pra gente muito aprendizado. Como eu disse antes, né, eu precisava adquirir essa consistência no top pra ter chance de ir pra um Major. E aí lá em Bootcamp a gente destrói todo mundo do nada, ninguém esperava. A gente vai dar um sweep na Secret na semifinal e chega na minha primeira final de regional sul-americana. A gente perdeu aquela final, mas o momento da classificação também foi um dos momentos mais felizes da minha carreira. O meu melhor resultado até então, um 4-0 na Secret, que era um dos favoritos a ser campeão daquele torneio. E, então assim, a gente comemora em bootcamp, foi um bootcamp bem diferente. Acho que a gente tinha uma confiança tão diferente no dia da semifinal, que do sábado pro domingo, a gente conversando no grupo, a gente falou, mano, a gente vai ganhar isso. E a gente decidiu chamar a gente pra assistir. Chamei 2 amigos, meus pais, namorada, Brad também. O Alp também conseguiu chamar alguns amigos dele, mesmo ele não sendo de São Paulo, ele conseguiu achar uns amigos dele de São Paulo pra ir. Então foi muito legal pra gente. O Arno, o manager da Endgame, tava lá com a gente, comemorou muito também. Ele grava o lado contrário da reação, que é o que não tá no meu vídeo do YouTube, ele grava do outro lado. Então eu vou abraço ele quase chorando. Eu acho que foi um momento muito incrível da minha carreira. Aquele split eu bati na trave no Major, a gente ficou em segundo do primeiro regional, top 3 no segundo, top 2 primeiro regional, top 3 segundo, a gente tava na zona de classificação indo pro terceiro. E aí a gente enfrentou a Cru no terceiro regional, se ganhasse a gente tava praticamente no Major, porque a gente tinha mais pontos que eles. Mas a gente perdeu de 4-2, foi um jogo difícil, a Cru jogou muito bem, já tinha ganho deles antes, mas a gente acabou não conseguindo ganhar. E aí a gente ficou de fora do Major, que foi em Rotterdam, na Holanda. Então foi um momento bem triste quando a gente perdeu, eu chorei bastante. Mas também foi um momento importante, já que foi a primeira vez que eu bati na trave de ir pro Major. Assim fechamos então mais um capítulo da carreira de Royales. Mas para começar de um relacionamento que parece muito longe de acabar. Depois de um conturbado meio de temporada, repleto de mudanças de elenco, Royales encontrou uma nova casa e começou sua história, que dura até hoje, com os touros. Então eu saio da Endgame, a Endgame cada um foi pra um lado, o Brad foi chamado pra ir pra Cru, o Alp se manteve na Endgame e o roster dele tinha mais chances de manter os pontos, então a Endgame decidiu que não ia continuar comigo pro Winter Split. E ali eu tava sem org, tava sem time, não tinha muita ideia do que fazer. E aí eu chamei o Snip, que era um jogador muito bom, ele tava mais ou menos no quinto melhor time ali do primeiro split, e que era a Only Outliers. Então eu decidi chamar ele, a gente fez alguns testes, percebeu que a gente se dava bem junto. A gente precisava de um terceiro jogador, e mais uma vez como eu já deu bem certo apostar no Alp durante o primeiro split, eu decidi apostar em alguém que eu conheci lá na época da Team Tuf, que eu via que era um time com muito potencial, então eu chamei o Wist. Isso foi em janeiro de 2023, então foi o momento que eu decidi, vou dar uma chance pra esse menino, acho que ele é um menino com muito potencial, e ele caiu muito bem no time, a gente teve um grande split, a gente ficou top 3 e top 8, foi assim, um split que a gente bateu muito na trave, a gente perdeu pro campeão, acho que em todos os regionais daquele split, mas eu já vi que era um time que tinha muito potencial, a gente foi até o último regional com chance de ir pro Major e perdemos no Game 7 pra NiP. Então, assim, foi quase Major de novo. Foi uma sensação muito incrível de estar batendo na trave de ir pros Majors, já que é um sonho jogar um Major pra qualquer um e estar no topo da região pra alguém que sempre foi assistiu. Então, acho que foi bons splits ali com a WCTM. A gente jogou mais um split juntos, o Spring, o último split da season. A gente perdeu uma final pra NiP, a gente ficou em mais uma final também, igualando o meu melhor resultado ali, o East NiP. Tivemos um regional muito bom, a gente fez um bootcamp pós primeiro regional, e lá a gente grindou muito, eu não saía do jogo lá, e aí esse segundo regional do Spring eu consegui trazer tudo que a gente aprendeu no bootcamp pra dentro de jogo, e assim a gente deu sweep na Cru, ganhamos da Secret, acho que de 4-1,
Então acho que dos melhores times a gente conseguiu bater. Felizmente perdemos a final no jogo 7, no detalhe. Podia ter dado a chance pra gente ir no Major, já que no terceiro a gente também perdeu no quinto mapa pra Cru e embolar a tabela se a gente ganha. Então acho que a experiência foi com a W7M e com a Endgame durante essa season toda foi de bater na trave dos Majors, mas disputar e sempre estar no top. Não tive nenhuma colocação ruim, aprendi a ser consistente. Então acho que isso foi muito importante pra mim no aprendizado do que fazer pra conseguir essa vaga. A equipe garantiu 2 top 4 em suas 2 primeiras semanas, relembrando muito o que tinha acontecido com a Endgame, mas talvez até um pouco demais. Na disputa direta contra a equipe da Ninjas em Pijamas, a W7M perdeu a chance de vaga no Major, mais uma vez ficando no quase. E com o fim da LCS 22-23 e a grande pausa até a temporada 2024, a Psyonix resolve voltar com o Latam Championship, e a W7M veio a jogar o torneio. Sem grandes exibições nas suas 2 primeiras edições, a terceira mudaria tudo. A equipe se reorganizou após a chegada do famigerado Zen brasileiro Dias e trouxe o top 3 para sua coleção de posições. Após tudo isso dito, após tanta luta, persistência, dias de treino e cansaços diários, elogios e críticas, 1 ano de org se passaram. E Royales e W7M agora parecem um só, em meio a um cenário conturbado por mudança de jogadores que quase que diariamente acontece. A prova de que um símbolo do peito não é só um escudo, e sim uma paixão. A W7M segue para a temporada 2024 da RLCS, e o que podemos esperar de Royales e sua equipe para um ano que tanto promete no Rocket League? Iniciamos os treinos, teve uns campeonatos de pré-temporada da Latam, onde a gente conseguiu ganhar de Secret, conseguiu bater de frente com os melhores times, pegar um top 3 com um menino que nunca tinha tido experiência de campeonato, acho que foi um bom resultado. A gente vem reformulando o time e com grandes expectativas para a LCS. Sinto que a gente consegue finalmente levar o time para o Major, colocar a W7M no mapa internacional do Rocket League, que já é o maior consolidado em todas as regiões, em outros jogos. Então acho que a gente vem com a expectativa de Major, vem com a expectativa de bater no top, tentar conseguir um título regional, e acho que o mais importante pra gente vai ser agregar tudo que a gente já aprendeu, tanto pro Wish, que ainda é um menino novo, quanto pro Dias, que é a primeira season dele que ele vai estar jogando. Mas a expectativa é muito boa, muito feliz com a reformulação, vem sendo muito boa. E acho que a gente vai já 1 ano de W7M, a W7M com todo o apoio deles, psicólogo, bootcamp, tudo a nosso favor. Acho que a gente vai sim conseguir finalmente ter a minha melhor season de todas. Cada season eu fui crescendo um pouco, não passava do top 8, depois inconsistente, mas chegando no top 4, melhores times, consistente no top 4, batendo na trave de Major. E aí acho que agora é a hora de finalmente dar o próximo passo na minha carreira e realizar mais alguns dos meus sonhos, já que tá na LCS já é um sonho pro menino que assistia a LCS lá na Season 1, torcendo Pai by Power, Season 2, Season 3, torcendo Dignitas, que acho que só estar na LCS já é um sonho, estar no top é um sonho ainda maior, e acho que tenho muitos mais sonhos para realizar ao decorrer dessa próxima Season de 2024. Então, grande expectativa aí para nosso time. Muito feliz também de estar completando 1 ano de W7M, essa org que me deu todo o apoio do mundo para estar aqui hoje. Então, acho que vai ser muito bom o 2024 para nós.